Olá pessoal, boa tarde, Haribo. Então, tem muito tempo aí que eu tô meio fora do ar, né? Mas dentro dos meus cálculos das aulas, né, que eu já fiz esse ano, eu acredito que eu já coloquei muito material para vocês estudarem, né? Porque na minha visão, tipo assim, se eu ficar repetindo, né, muitas aulas, acaba ficando enjoativo. E já tem um material muito grande, tá? Nas playlists que eu coloquei, tudo lá, para vocês olharem, que ali tem uma quantidade legal de estudo, certo? Dos livros, desse tipo de linguagem, né, que a gente faz para facilitar o entendimento. Então esse ano eu ainda quero fazer mais, vamos dizer assim, mais uma aula ou uma palestra que é sobre o controle da mente, certo? Talvez dei umas três aulas aí, certo? Onde a gente vai pegar ali aquele capítulo 6 e vai fazer, você vai fechar o ano com chave de ouro, certo? Então o que acontece é que agora, nesse momento, eu acredito que eu já fiz um número de aulas assim hiper suficiente para que vocês possam aí abarcar todo esse conhecimento. E mesmo porque, né, o meu site ele não é assim para uma variedade, né, muito grande de pessoas. São pessoas que entram lá que estão mais assim propensas a receber esse conhecimento mais profundo de Deus. Não é simplesmente uma filosofia espiritual ou uma religião, ou falar, né, simplesmente assim de mistério da vida, né? As minhas aulas, como vocês veem, são bem práticas e objetivas. Se você realmente quer encontrar Deus, se você quer atingir nessa conexão íntima com os pés de lótus de Deus, você simplesmente tem que entender quem é Deus, né? Você tem que entender os seus ensinamentos, assim como eu falo do Bhagavad Gita, e também eu faço também muito numa linguagem do Cristo, né? Porque a nossa sociedade é bem cristã, né? Tem essa linguagem mais cristã, porém eu faço uma assimilação, uma complementação e acaba que tudo fica ficando certo, ok? E aí, dentro desse contexto, dessa riqueza, né, de material que nós temos aí para expressar e que eu tenho expressado, eu acredito que estamos assim indo num nível de compreensão bem adequado para formarmos aí a ideia, né, do que nós estamos fazendo nesse mundo, quem somos nós, quem é Deus, como nos conectarmos com Deus, como fazermos a nossa reforma íntima, né, do coração, certo? Para realmente nos situarmos numa vibração superior. Não adianta você querer atingir esse estado de conexão com Deus se você não quer mudar a sua vida ou tirar certos vícios, certos hábitos, certos apegos, certas crenças, né? Certos ideais, vamos dizer assim, que você possa ter da sua vida, que você quer manter, mas que não cabe na estrutura de uma conexão de Deus, certo? Então a minha proposta sempre é muito simples, objetiva para as pessoas que estão cambiando, vamos dizer assim, né, esse entendimento. E realmente eu acredito que nesse ano aí eu devo ter feito pelo menos umas 200 aulas. E são aulas de 1 hora cada uma, né? Isso aí você tem que saber adaptar, porque não é qualquer um que vai ouvir uma aula de 1 hora e depois vai pegar outra e outra. Só se tiver uma simpatia, né, ou uma empatia pelo assunto, né, pela forma da linguagem, pela conexão. E eu acredito que as pessoas que estão ali na intercomunicação ali comigo ali no site são pessoas que, né, que têm essa frequência de linguagem, de entendimento. Senão, né, não estariam ali. A ideia, quando eu faço essas aulas, é para deixar no ar ali, né? Eu sei que sempre tem gente que vê, mas que não comenta,
ou que tem aquela curiosidade e está ali no ar. Se está ali no ar, alguém vai se atrair pelo material. Quem gostar vai ver mais vezes. E também tem uma linguagem que eu faço que é um pouquinho repetitiva, no sentido de que nós esquecemos o tempo todo da vida espiritual. Então você tem que relembrar quem sou eu, quem é Deus. E parece que é repetitivo, mas isso aí que dá o fruto, né? É igual a plantinha. Se você todo dia, né, vai lá e molha com a água. E aquela água, e a plantinha não vai falar assim, ah, essa água é a mesma, eu quero uma água diferente. Não é assim, entendeu? Você tem que ter a água todo dia para a planta, ela vai crescendo com aquela água que é a mesma água. Às vezes você bota um aditivo, certo? Assim como nas palestras, às vezes a gente joga aí um complemento de outras coisas, só que no final você compreende que a ideia é fazer o serviço devocional de deixar algo no ar, né? Deixar algo aí no ar. Não é para ter sucesso, ou você querer ser melhor do que ninguém, nem querer ser um pretenso mestre, nada disso. Simplesmente você deixa o material no ar, certo? E aí a gente vai conseguindo, né, almas afins, almas que possam se render realmente a Deus, sair da maia, sair da ilusão e conseguir atingir esse patamar da transcendência, né? Transcendência. Porque muitas vezes a pessoa pensa que esse mundo material aqui é algo separado de Deus, aí que você tem que ir para um mundo de Deus, certo? Mas esse mundo de Deus é um mundo da consciência. E o ponto que você vai conseguir isso, né, essa união com Deus, é aqui e agora, é nesse mundo terreno. É nesse mundo que nós conseguimos a nossa conexão com o divino, e através dessa conexão aqui agora, na hora da morte, né, você se libera e volta vai conta para o mundo espiritual. Essa é toda a ideia, porém, dentro da linguagem que eu coloco, eu vou mostrando como você tem que fazer isso. Você tem que objetificar, tornar prática a sua ação diária, no dia a dia, vivendo no aqui e agora, um dia de cada vez, com esse objetivo no coração, certo? Você tem que ter determinação, tem que ter foco, tem que ter firmeza e fixo no caminho espiritual, dia a dia, igual a plantinha, né, jogando água, ela vai crescendo. E aí você protege a planta do seu serviço devocional, igual quando está uma planta nascendo, ela está mais fraquinha, né? Então quem está começando bota um material em volta, uma cerquinha, para proteger a planta do serviço devocional. Ok? Então, eu queria dizer isso, né, que eu acredito que já estamos nessa etapa final do ano, e eu vou deixar aí mais 3 aulas, tá? Porque agora eu tô viajando e eu não tô tendo possibilidade de colocar, mas logo em dezembro já estou colocando aí as aulas. E é bom estar com vocês, participando, né? As pessoas que gostam de estar aí com o personagem, né? Bacta alemão. Que na verdade nós em espíritos, né, somos todos um com Deus, né? Com o Senhor Vishnu que está em nosso coração. Temos que ter essa pegada espiritual, né? Não é que é aquele, é esse, não. Todo mundo está vivendo em Deus, está se movimentando em Deus, está existindo em Deus, como diz o São Paulo, né, na Bíblia, né? Então nós temos que ter essa percepção, e essa percepção é o auge de viver aqui agora em Deus, atingindo essa consciência, né, que é a pretensão daquilo que Deus espera de você. Porque você simplesmente está, vamos dizer assim, esquecido, né, da vida espiritual. Você esqueceu. E aí tem que lembrar. E a prática da vida espiritual é lembrar. E todos os dias, qual é a função de Maya, a energia ilusória de Deus? A função de Maya é fazer, né, você esquecer da vida espiritual. Esquecer, né? A partir do momento que você atinge
essa ebulição, vamos dizer assim, da consciência, quando a água se torna vapor, vamos dizer assim, então o Maya para de te testar. Porque você já provou para a energia ilusória que você realmente quer atingir a consciência de Deus, você quer viver em Deus. Você se autorrealizou, tá? Então a autorrealização é o programa da alma nessa forma humana, né? Atingir esse ponto de intimidade com o divino no coração entregue e rendida. E na proporção que você se rende a Deus, conforme Krishna explica no Bhagavad Gita, né? Ele vai se revelando para você. Primeiro você tem que buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. A justiça de Deus é quando você age amorosamente nesse mundo de acordo com as qualidades, né, espirituais e divinas, certo? Então não há modelos assim, estereótipos assim pesados, algo que vai fazer você ficar meditando, sair do corpo. Não é isso, simplesmente você tem que saber quem é Deus. Lembra de Deus. Há um processo de se cantar o nome de Deus nessa era que estamos vivendo agora de Kali Yuga, e através desse canto você atinge, né, a plenitude da alma. E nessa plenitude você vai atingir, né, o ápice daquilo que é pretendido na forma humana. Igual quando tem a forma, por exemplo, do animal, como a gente sempre explica, né? O animal tem uma categoria de consciência onde ela tem que atingir um ápice de humanização. Aí quando o animal já está quase humano, ele nasce na forma humana. E o ser humano, né, o ápice da pretensão dele é atingir um ponto angelical. Né? O que é o anjo? O anjo são os servos de Deus. Nós somos eternos servos de Deus. Então nessa posição, vamos dizer assim, angelical, você realmente se encontra, né, na sua frequência de espírito, que é de servo amoroso de Deus. Aí a partir daí é só o desenvolvimento do amor até aquilo que se chama, né, prema, o amor puro. Só que esse aspecto angelical você pode atingir agora nessa forma humana. Tá entendendo? Então, tudo é facilitado nessa forma humana e ela é a maior bênção que nós temos. E você tem que se questionar, o que eu estou fazendo com essa forma humana que é tão querida por Deus, que favorece o espírito, né, por ter uma inteligência adequada para estarmos aqui, né, eu falando, você ouvindo, você entendendo, você levando a sério para fazer a sua prática natural do dia a dia para buscar aquilo que se chama a iluminação. Iluminação significa a inteligência plena, né? É quando você consegue projetar o reino de Deus no reino terreno. Porque, como eu falei aqui no começo dessa aula que estamos falando aqui, né, dessa conversa, vamos dizer assim, é que aqui a Terra, esse mundo material, é o reino de Deus, certo? É o reino de Deus, e você tem que conquistar o reino de Deus estando aqui nessa forma humana. Esse é o sacrifício que nós temos que fazer na forma humana. Deus, né, Krishna, o ser todo atrativo, ele nos proporciona exatamente essa condição favorável, humana, e essa forma humana nada mais é do que uma expansão energética do nosso espírito, certo? A forma, né, a forma material é uma forma expandida do espírito, ou como eles falam, é uma forma projetada, onde o espírito, né, dentro da sua categoria, do seu nível de consciência, é a forma adequada para esse momento que você está da sua evolução. E aí você tem que entender por que eu tenho essa forma humana. Né? As pessoas, elas só pensam que elas acordam, porque todo mundo é programado.
nesse mundo a não pensar no espírito. Por isso que você esquece o tempo todo, por isso que eu tenho que repetir aqui várias vezes. Aí, cada vez que você ouve, a sua plantinha está crescendo mais. Por isso que ouvir é o sentido espiritual mais poderoso. Através da audição repetida, você reprograma a sua mente para o lado espiritual. Você sai da programação das trevas, né? Da mídia negativa, da mídia que quer te colocar medo, terror, né? Que quer criar, quer manipular a filosofia, que quer te enrolar com certos tipos de religião, de objetivos espirituais, que são falsos, são coisas que não cabem mais nesses tempos em que estamos vivendo, né, de transição planetária. E a minha ideia, né, dentro da maior humildade possível, é tirar as pessoas dessa ilusão, porque eu já vivo numa forma interessante aqui nesse mundo. Não fico pensando, eu tenho que voltar para o mundo espiritual, certo? Ou aqui esse mundo é ruim, bom, o que é ruim, o que é bom, entendeu? Não tem isso. Quando você transcende, aí é outra situação. Quando você transcende a sua mente, que é no caso que eu estou falando aqui, como um ser espiritual, e isso que é o normal para cada pessoa, viver no estado transcendental, certo? Quando você está vivendo nessa posição, então não tem esse problema de mundo material, mundo espiritual, porque a coisa é interna. É interna, e você pode manifestar o seu estado crístico, vamos dizer assim, aqui e agora nesse mundo, e viver completamente em paz, tranquilo, feliz, sem desavenças, conflitos, certo? Você tem respeito, você tem tolerância, você entende essa ciência do espírito, você entende como a administração universal está acontecendo, gerenciando as diversas formas, né? E dentro das formas humanas nas quais você está inserido atualmente, você observa também os seus irmãos, né, espirituais, que estão nas formas humanas, em seus vários níveis de desenvolvimento, e você simplesmente, assim como eu, venho aqui, faço uma aula, algum outro irmão na forma humana vai vir, vai ouvir, vai aceitar, outro não vai aceitar, outro que ainda não está no ponto de consciência vai achar tudo que eu falo muito chato, tudo fora da realidade. Tem gente que é fanático, tem gente que é muito ritualístico, tem gente que, né, que só segue aquelas, né, regras, são pessoas bem mecânicas. E daí cada pessoa é uma pessoa, certo? Não tem esse negócio de, eu vou salvar o mundo, porque eu sou um iluminado, porque eu sou um mestre, né? Não tem nada disso, você tem que seguir, né? Assim, quando Deus veio aqui, há 5.000 anos atrás, o Prabhupada, o Mestre Cristo, eles vieram, passaram a mensagem. Agora, cada pessoa tem que realmente se realizar ou buscar, né, a sua tendência natural espiritual de acordo com o nível de consciência que está. Um cachorro, um gato, uma formiga, eles não vão buscar a consciência espiritual dessa forma mais integrada com Deus. Na verdade, esses seres, né, inferiores aos seres humanos, as árvores, né, que a gente vê aqui tão lindas, elas já estão integradas com Deus, mas de uma forma inconsciente. Certo? A mente dessas formas ainda não estão desenvolvidas. A mente, ela só vai ser desenvolvida na forma animal. Aí na forma animal, a forma animal se aproxima da humana, né? Aí dependendo da relação íntima com o ser humano, essa forma animal vai se desenvolvendo até que ela se humaniza. E quando você se humaniza, você se individualiza. Aí você já não tem mais uma consciência de massa, né? A gente fala, né? Os seres humanos hoje em dia são assim, têm a consciência ainda animalizada. Por isso que a gente fala que eles só andam em bando, em massa, em grupos, em ideais que estejam junto com todo mundo. Mas quando a pessoa evolui muito na forma humana, ela se individualiza. E quando ela se individualiza, ela se responsabiliza.
E com responsabilidade, ela entende o que ela está fazendo ali naquela forma humana, significa que você já é um ser humano mais avançado, e daí nessa posição de avanço de consciência, você começa a ouvir palestras igual a essa, você vai começar também a falar sobre isso dentro daquilo que é a realização do seu coração, na melhor linguagem possível, dentro da inspiração divina. Então você vai se deixar ser usado como um instrumento apropriado para que Deus no seu coração, né, o Senhor Vishnu Krishna, ele possa ditar para você através das suas palavras coisas que vão realmente beneficiar as pessoas que tiraram um tempinho, né, para ouvir uma aula como essa, ou ler um livro como o Bhagavad Gita, ou então quando a pessoa começa a cantar a japa, ou se então ela faz uma meditação, ou se então ela faz realmente uma indagação profunda, reflexiva sobre esse assunto espiritual. E Deus, ele está dentro do coração de todo mundo. A partir do momento que você dá um passo em direção a Deus, ele vai começar a gerenciar a sua energia com a energia dele, já que há uma, vamos dizer assim, uma simbiose energética, uma simpatia vibracional, e daí se começa o trabalho do Espírito com o Espírito Supremo. Certo? Mas você tem que fazer por onde? Não é só ouvir uma palestra, ou ler uma escritura, ou ter eu acredito em Deus, ou eu vou na igreja, né? Ou no templo, ou no mosteiro, não é isso. Entendeu? Você tem que realmente se render definitivamente a isso, que é essa conexão com Deus. Eu quero me conectar com Deus, eu quero, tipo aquela expressão, né? Eu e o Pai somos um. Entender que eu sou uma parte integrante de Deus e que eu sou a expressão energética de Deus nesse mundo, seja no mundo material, seja no mundo espiritual. Não é preciso, né, ter, né, essa pressa toda. Ah, não, eu quero me iluminar logo, eu quero me autorrealizar logo, certo? Não é assim, não tem essa ansiedade, né? Vaikuntha, que é o mundo espiritual, é o nome, né? Vaikuntha louca, quer dizer, o mundo sem ansiedade. Então você tem que atingir um estágio de paz interna, certo? Através dessa paz vai surgir mais amor, mais felicidade, e tudo isso vai gerar entusiasmo para você avançar. Porque você só pode ir na direção de Deus na medida em que Deus está se revelando para você, senão não faz sentido. Não é assim? Você só pode ir em direção do amor quando as suas qualidades espirituais estiverem se manifestando, exatamente devido a essa prática, né, diária, constante, sincera, honesta na relação do ser divino. Então, por isso que a gente sempre repete em todas as palestras que Deus, ele está dizendo: pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me, preste-me reverências, porque a partir do momento que você está pensando em mim, né, o que o pensamento faz? O pensamento, ele substancializa o espírito. Então esse mundo material aqui é tudo espírito, só que ele está formatado naquilo que a gente chama matéria. É igual você falar assim, o gelo dentro da água, né? O gelo é água, só que ele está numa forma sólida. Mas o gelo nunca deixou de ser água. Então esse mundo material também é o espírito solidificado. Ele nunca deixou de ser espírito. Assim também a sua forma, essa forma material humana, é uma expressão espiritual sua, de acordo com a sua consciência, para você receber a informação gradativa, progressiva da luz, né, espiritual, para você atingir o ponto onde você vai começar a gerar uma forma espiritual. A ideia do Bhagavad Gita, como Deus diz, abandona, né, essa forma material, pensando em mim, ou com a vibração divina, vendo o mundo como algo, né, espiritual. Tudo é espiritual quando você transcende a sua mente. A mente é que cria essa coisa de divisão, de dualidade, material, espiritual, certo? Bom, mal, certo, errado. A partir do momento que você está em Deus e vivendo no amor a Deus, você consegue a plenitude do espírito e não há mais
Não há mais esse modelo de dúvida, de indagação. Você entende que tudo é Deus. Você está andando aqui, ó, os passarinhos estão cantando. Os passarinhos é a expressão espiritual de Deus, através daquele espírito que está se realizando dessa forma. A árvore, né? A árvore ela está desenvolvendo a consciência emocional dela, está desenvolvendo o plano astral. Cada forma está desenvolvendo um instrumento adequado para que quando chegar na forma humana de vida, né, ela possa realmente angariar esse troféu dentro, né, já que você passou por todas essas formas, e o troféu na forma humana é você despertar o seu amor por Deus, né? Esse amor que só pode ser despertado na conexão real com Deus. Então é essa mensagem que eu queria deixar aqui, né? Nem ia falar muito, eu ia só dar esse recado das aulas, né? Que eu estou meio que encerrando esse ano. Vou fazer só mais 3 aulas referentes ao controle da mente, e que eu acho que vai ficar de bom tamanho para fecharmos aí com chave de ouro esse ano aqui, que foi maravilhoso, abençoado, um ano onde eu pude ter muitas realizações, e dentro dessas realizações eu pude passar, né, através de aulas, numa linguagem mais simples, no entendimento até mesmo, vamos dizer assim, mais infantil, né, de algo que poderia ser muito técnico, muito chato, né, essas metafísicas, né? Então isso aí é para quem já tem um intelecto, que gosta mais de ficar no intelecto. Mas para quem quer ficar na vida simples, humilde, a linguagem é essa mesmo, né? Acorde todos os dias, fique em gratidão, não importa se sua vida está ruim, dentro do aspecto material, né? Dentro dos valores programados por um sistema, né, material. Às vezes, minha vida está boa, minha vida está ruim, certo? E não é isso assim, a vida boa é a vida consciente de Deus. Não tem vida boa sem a consciência de Deus. Aí todos os dias você acorda consciente de Deus, grato, faz sua prática devocional e também vive a sua vida material de uma forma moderada, mas consciente, observando, né? Porque a partir do momento que você atinge o ponto espiritual, não tem mais essa questão da vida material, certo? Quando você está realizado em Deus, vendo Deus em tudo, nas árvores, nos pássaros, nos animais, né, em todas as situações, certo? Aqui, ó, a pombinha ali, ó. Quando você vê que Deus está em tudo, naturalmente você não se afasta de Deus, e Deus fala no Bhagavad Gita que a pessoa que se lembra sempre dele também, ele nunca se esquece dessa pessoa. Porque isso é o natural. O natural é que você é uma parte integrante de Deus e que você tem que viver com Deus integrado, né? Já que você é uma parte integrante, só que você está se identificando com esse corpo material, e essa integralidade com Deus foi gerada no sentimento de separatividade. Aí a pessoa acha que Deus está uma outra coisa, que está em algum lugar, né, separado. E não é isso. Deus ele é tudo, e você está se movendo nele, né? Eu estou respirando agora em Deus, os meus olhos são a energia de Deus, fazendo eu contemplar o próprio universo, o próprio ponto em que eu estou agora no universo, no planeta Terra, adquirindo a experiência, sem pressa, tranquilo, sem ansiedade, certo? Sem ter conflito, certo? Então tem que ser assim, tranquilo, dia a dia. Vamos lá, ano que vem, né? Vamos ter mais palestras também, mas sempre repito aqui, vamos praticar, certo? Hoje mesmo, né? A partir, se você ouviu essa aula aqui, pegue a sua japa, cante sua japa, faça meditação, para de se preocupar um pouco com o mundo, que o mundo está em transição. Está em transição, né? Então vocês têm que realmente... a transição significa que tudo é e não é. Mas o espírito que você sempre é estável, sempre é uma parte de Deus que não muda. O que muda é a sua mente e o entorno
e a sua projeção mental de acordo com aquilo que você acredita ou não. Então Krishna fala, pensa sempre em mim, porque se você pensar sempre em mim, nele, você vai começar a vê-lo em tudo. Quando você começa a ver Deus em tudo, e isso vai ser uma realização espiritual que você vai ter, naturalmente você vai se tornar um devoto de Deus. Quando você entende que é uma parte integrante de Deus, significa que a sua posição eterna em relação a Deus é de servo. Então quando você serve a Deus, nesse sentido amoroso, de gratidão, de obrigado Deus, porque você é maravilhoso, você me supre tudo, né? Você é a vida da minha vida, é a alegria da minha alegria. Quando você consegue visualizar no seu coração de uma forma realizada isso, que você vai conseguir com certeza, desde que você deu o passo sério em relação a Deus, aí você vai começar a adorar a Deus, certo? Adorar a Deus não no sentido que Deus é superior, que você é inferior, não é assim. É no sentido amoroso, você adora a Deus porque, imagina, é incrível, entende? Essa adoração, igual essa adoração você manifesta o quê? Você manifesta, sei lá, pelo seu time de futebol, pro seu cachorro, pro seu filho, pela sua esposa, pela sua mãe, pelo seu carro, pela sua casa, né? Essa adoração aí, essa adoração que você faz de uma forma indireta, porque tudo é energia de Deus, então você está adorando Deus de qualquer maneira, mas é indireta, certo? Então você tem que aprender a adorar Deus de forma direta. E isso aí você vai fazer, certo? Você vai fazer de forma direta, adorando a suprema personalidade de Deus, que você sabe como é que é. Então você pode adorar a Deus, adora a Deus com a inteligência, né? Ouvindo o Bhagavad Gita, ou como a deidade, ou como a escritura do Bhagavad Gita. Enfim, o santo nome, se associar com devotos, tudo isso é uma forma de adorar a Deus diretamente, né? Porque o devoto é o quê? Ele é um meio transparente de Deus, certo? Acontecendo nesse mundo, para deixar a marca divina no coração das pessoas que entrarem em contato com ele. E é isso que você tem que ser, objetivar a ser. Eu quero ser uma voz de Deus nesse mundo, eu quero ser um servo de Deus nesse mundo. Isso é autorrealização, e através do amor você de alguma forma usa o seu talento para servir Deus, e nesse serviço está, né, embutido a maneira agradável que você tem de estar nesse mundo, realizado em Deus, feliz, e também passando essa mensagem para as várias pessoas, os vários seres humanos, né, que precisam apenas de ter um espaço que alguém está falando que vai dar essa realização de Deus. Então é isso que eu gostaria que vocês guardassem em seus corações. Fiquei muito feliz de estar com vocês esse ano, certo? Vamos continuar. Eu não sei, deixa Deus que está me usando. Se Ele quiser que eu continue. Se Ele não quiser, certo? Tudo é a ideia perfeita de Deus acontecendo por meio do Espírito, né? O Espírito também vem de uma ideia perfeita de Deus. E aí entramos nesse serviço maravilhoso nesse mundo, e quanto mais você faz esse serviço para Deus, mais tudo se torna incrível, tudo, a sua vida, né? Você fica seguro nesse mundo, estável, em paz. Você já não briga com ninguém, você já não fica querendo discutir coisas políticas, coisas religiosas, você fica na sua. A ideia é isso, é se estabilizar no espírito, certo? Adquirir uma forma luminosa através dessa consciência crística. Quanto mais você tiver no Cristo em vós, na consciência divina no seu coração, mais o seu corpo vai ser luminoso, mais você vai ter poderes especiais, talentos para ajudar a Deus nessa missão humana, auxiliando os outros seres humanos. E daí também tem, né, o que? Os anjos. Os anjos, por exemplo, eles ajudam os humanos.
Os arcanjos ajudam os anjos. Aí quanto mais você sobe na hierarquia de consciência espiritual, mais poderoso você se torna nessa função de servir a Deus na execução desse amor, certo? Não tem essa pretensão de que quando você se evoluir espiritualmente, você vai se tornar um yogi místico, maravilhoso, que vai realizar façanhas, né? Isso aí pode acontecer, mas isso aí é bem superficial perto do objetivo real. E o objetivo real é que você volte para o mundo espiritual e ali tenha relações íntimas com vários humores, né? Com Deus, num corpo espiritual. Você vai ter uma forma espiritual, igual, em vez de ter uma forma material, que é a do momento. E aí nessa forma espiritual você vai atingir a perfeição, né, da forma espiritual. E lá na forma espiritual você vai também avançar na forma espiritual. E aí estamos falando de termos absolutos, de plano eterno, que é uma coisa que, né, a nossa mente ainda não consegue conceber, mas consegue entender, tá? Então eu deixo aqui um beijo no coração de todos vocês. Olha esse lugar que lindo, que divino, né? Então fechamos com chave de ouro também aqui, ó, nesse local show. Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, falando isso. E eu desejo a vocês então um feliz ano novo. Mantenham, né, recebam o maior presente de vocês mesmos, que é manter a consciência de Deus, e que ano que vem não é que ano que vem eu falo, mas mantenham sempre no agora esse pensamento focalizado no divino, para que haja uma renovação da sua mente, né, uma transformação completa da energia do seu corpo físico, do seu corpo astral, do seu corpo mental, energético, né, o corpo da inteligência, e tudo seja favorável, né, tudo seja um sucesso na sua forma humana aqui nesse momento, porque tudo depende de você. Se você evoluir, você vai ter responsabilidade, e com responsabilidade você vai decidir somente pelas coisas, né, favoráveis ao seu espírito, ok? Beijo no coração, muita luz!